Olá, queridos alunos, queridas alunas. No Fung 1, nós paramos por aqui fazendo um apanhado geral sobre fungos importantes, né? Então, agora nós vamos para a Fung 2, né? Nossa segunda aula, aonde nós vamos, então, falar um pouquinho sobre a filogenética, né? Desses fungos. O que é a filogenética, né? Do reino fungi? Seria um histórico evolutivo, né? Aí utilizando para a representação desta filogenética a cladística, né? Aí um cladograma. O que nós temos aqui, pessoal? Isso aqui é o que nós chamamos de raiz. Daqui para cima, todos os indivíduos vão compartilhar estas características gerais. Parede celular de quitina, absorção dos nutrientes do meio, né? A hifas, né? Apresentam hifas e a reprodução por formação de esporos. Aqui o quitriodimicota, também chamado de quitriodicomiceto, vocês ainda podem encontrar isso como ficomiceto, né? Me desculpa, mas são todos os nomezinhos desse grupo aqui também, né? Chamado de mastigomicetos, né? Estes mastigomicetos, o mastix, quer dizer flagelo, são indivíduos do ambiente aquático, né? Que nós não vamos desenvolver estes fungos. Nós citamos fungos aquáticos, né? Mas não vamos, então, desenvolvê-los, tá? E aqui uma característica desses indivíduos, além do flagelo, né? É um tipo de esporos que eles produzem, né? Que são chamados de zoósporos, que são, então, fungos possuidores, né? De esporos com flagelo. O zoósporo é o esporo com flagelo. Pois bem, a partir daqui, ó, nós teremos a perda do flagelo e todos esses indivíduos aqui, ó, se caracterizam principalmente no ambiente terrestre, tá? Nós temos aqui os zigomicotas, ascomicotas e basidiomicotas. Esses indivíduos, eles são classificados conforme o tipo de esporos que eles produzem. Então, aqui, ó, o zigósporo é um tipo de esporo produzido pelo zigomicota, ou zigomiceto, né? O ascósporo é, então, um tipo de esporo produzido por ascomicota, né? E aqui vejam, ó, que a partir daqui, ó, surge mais uma nova característica, né? Uma característica derivada, uma novidade evolutiva, que é o corpo de frutificação, certo? Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é o que nós chamamos de corpo de frutificação. E ele recebe ali, ó, essa palavrinha carpo. Então, o ascocarpo é o corpo de frutificação do ascomiceto. O ascósporo é o tipo de esporos que é produzido pelo ascomicota, certo? Aqui, o basidiósporo é o tipo de esporos produzido pelo basidiomicota. E o basidiocarpo é este corpinho de frutificação, né, que nós estamos vendo aqui, né, que é um muito conhecido entre nós. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. Começamos aqui a falar sobre o ciclo de vida, né, generalizado aí da grande maioria dos fungos. Eles possuem uma reprodução assexuada, que envolve a produção de esporos, né? Esses esporos vão para o ambiente, germinam, o conjunto de hifas forma um micélio que vai formar uma nova estrutura que forma mais esporos, certo? Esses fungos, eles podem ficar um longo tempo, tá? Só com reprodução assexuada. Conforme condições ambientais,
acabam, então, desenvolvendo uma reprodução sexuada. O que seria uma reprodução sexuada entre fungos? Nós temos as hifas, que são os filamentos que estão no ambiente. E esses filamentos se encontram, ocorrendo uma fusão de citoplasma que nós chamamos de plasmogamia, certo? E essas hifas vão, então, né, binucleadas, dicarióticas, né, até ocorrer, né, um processo que vai caracterizar a reprodução sexuada, é a fusão de núcleos, caracterizando variabilidade genética. Então, a fusão de núcleos é o que nós chamamos de cariogamia, certo? E daí sofre meiose, produzindo mais esporos, né, que vão para o ambiente. Isso aqui é genérico aí para a grande maioria dos fungos, certo? Vamos começar falando do zigomiceto. Esse fungo, né, é um fungo simples, unicelular ou filamentoso, sem um corpo de frutificação. Decompositores ou parasitas, né? Não esqueçam, né, pessoal, os fungos decompositores, junto com bactérias decompositoras, são muito importantes para a reciclagem de matéria orgânica, né? A única coisa que é reciclável, né, no ecossistema é a matéria orgânica. Vejam a importância deles, né? Decompositores reintroduzindo, então, né, a matéria orgânica no ambiente, certo? E alguns, claro, parasitas que vão ser responsáveis aí, né, por algumas doenças. Estruturas sexuadas, né, características, que é o zigosporângio. Aqui nós vamos ter que começar a introduzir também alguns vocabulários, né, que a gente acaba utilizando, né, em botânica, tá? Ângio é urna, tá? Zigosporângio, né? É uma urnazinha aqui onde nós teremos, né, os esporos. E o Rhizopus stolonífer é o grande exemplo de um fungo zigomicota, né, o zigomiceto, porque é um fungo conhecido por nós como sendo o bolor preto do pão. Quando nós pegamos a fatiazinha de pão, né, e encontramos lá, ó, um monte de pontinhos pretos, né, é este funguinho que está presente ali. Aqui mostrando, né, o zigósporo. Vocês se lembram? Vocês se lembram que os fungos, eles recebem a sua classificação conforme o esporo que é produzido? Pois está aí. Esse aí é uma microscopia ótica, né? Ele foi corado, né, artificialmente, mas isso aí é o esporo que deu origem aos zigomicetos, né? Ou um zigomicota, né? Então, isso aqui é um zigósporo. É o esporo, então, desse funguinho. Aqui, né, em menor aumento, mostrando a estrutura, tá? Aqui está bem bonitinho, que está mostrando uma hifa e aqui está mostrando outra hifa. São hifas diferentes que se encontram no ambiente, ocorre a fusão de núcleo aqui, se chama inclusive de um zigoto, né, que vai dar origem ao zigósporo, tá? O zigoto, zigósporo, certo? Olha aí, essa estruturazinha, isso aqui é a pontinha de uma agulha, né, nos chamando a atenção para essa estrutura, o zigósporo. Aí, o risopos, o mofo preto do pão. E aqui talvez vocês entendam um pouquinho melhor, né, ali o ciclo de vida, né? Olha só, aqui nós temos hifas, né? Ó, aqui uma hifa e aqui outra hifa, certo? Pessoal, aqui nós não chamamos de macho e de fêmea, certo? Aqui nós chamamos de positivo e negativo, só para diferenciar as hifas.
para fazer referência que um esporo deu origem a uma hifa, outro esporo deu origem a outra hifa, e elas se encontraram. Ó, ocorreu a fecundação e formou do zigoto o zigósporo. Daqui, pessoal, sai uma estruturazinha que libera esses esporos para o ambiente, dando origem, então, a novos fungos, certo? Então, o que é importante vocês gravarem aqui? Quando eu tenho a fusão de hifas e a fusão de núcleos, isso está caracterizando uma reprodução sexuada. Quando eu tenho ali a produção de esporos, ó, a produção de esporos está caracterizando uma reprodução assexuada. Você se lembra que nós falamos que ângio é urna? O esporângio é uma urna onde nós temos os esporos, certo? Que vão para o ambiente, germinam e dão origem ao novo indivíduo. Ali, mostrando então aqui, né, o ciclo de vida, mais uma vez, do zigomiceto, tá? Eu vou montar todo o slide, né, para que a gente tenha acesso a todas as informações. Ó, aqui eu tenho o esporângio. Ângio é urna, urna de esporos. Foi para o ambiente, acabou dando origem a hifas. Isso é uma reprodução assexuada. Aqui eu tenho um outro fungo, um outro zigomiceto. Também ali com seu esporângio, né, vai dar origem ali aos esporos, né? Vai liberar os seus esporos. Esses esporos, no ambiente, né, acabam germinando e dando origem a hifas. Vocês devem estar ali pensando, né, aplanósporo. O que é um aplanósporo? Pessoal, muitas vezes o aplanósporo é um esporo que ele surge da extremidade da hifa, certo? Sem necessariamente uma estrutura, tá? Especializada ali, um esporândio, pode sair da pontinha da hifa, ser jogado para o ambiente, tá? Pois bem, esses esporos que foram para o ambiente e germinaram, né? Germinaram. E então essas hifas acabam se encontrando, ó, positiva e negativa. Olha aqui, se lembram da terminação ângio, que é uma urna? Aqui nós temos um gametângio, né? Que seria uma urnazinha de gameta. Ele está fazendo referência aos núcleos que vão, então, fecundar. E vai acontecer realmente a fecundação. Forma o zigoto e do zigoto o zigósporo, né? Do zigósporo nós teremos aqui o surgimento de uma estrutura que vai liberar esses esporos. Então, mais uma vez, né, nós teríamos a fusão de núcleos representando uma reprodução sexuada, né, e a liberação de esporos que caracteriza, então, uma reprodução assexuada. Certo, pessoal? Aí o ciclo de vida dos zigomicetos. Os ascomicetos, né, também são fungos bem conhecidos entre nós. Nós temos indivíduos, né, fungos mais numerosos, né, nos ascomicetos, desculpa aí, com um corpo de frutificação, alguns decompositores e alguns fermentadores, né? Nós temos representantes aqui, pessoal, inclusive indivíduos unicelulares, que é o caso deste funguinho aqui, ó, Saccharomyces cerevisiae. Olha aqui, ó, Saccharomyces cerevisiae. Na primeira aula, no Reino Fungi 1, nós fizemos referência a esses fungos que eles têm um processo alternativo, né? Se tem oxigênio, faz respiração celular que nem nós, lá na mitocôndria.
Se não tem oxigênio, eles fazem uma coisa deliciosa, que é a fermentação alcoólica, né? Eles degradam ali a glicose até o CO2, né? É liberado o CO2 e o álcool etílico. As Saccharomyces cerevisiae é o que nós chamamos também, pessoal, de fermento biológico. Quando nós vamos fazer o pão em casa, nós colocamos Saccharomyces cerevisiae, né? Que é o fermento biológico. Daí tem que esperar a massa crescer. O que é o crescer da massa? O crescer da massa é a expansão do CO2 que está sendo produzido no processo de fermentação alcoólica, certo? O glúten que nós temos na massa do pão tem como função única e exclusivamente aprisionar esse CO2 para a massa ficar fofinha. Quando nós assamos aquele pão e aquele cheirinho gostoso de pão assando, né, que vai pelos corredores do prédio, né, e acaba chamando os vizinhos, pessoal, esse cheirinho é o álcool que está volatilizando, né? Então, esse Saccharomyces cerevisiae, também chamado de levedura, é produzido na produção da cerveja. Esse é um processo muito antigo entre nós. Que idade tem o pão? Que idade tem a cerveja? Né? Nós temos registros aí de 5.000 anos antes de Cristo de produção de cerveja através de leveduras. Né? Esse aqui, pessoal, também é um fungo muito, muito, muito especial. O Penicillium notatum, né? Daqui, pessoal, que nós extraímos a penicilina, que é um antibiótico que evitou a morte aí de muita, muita gente, revolucionando, então, os tratamentos, né, contra bactérias, né, as penicilinas, antibióticos que contaminam, aí, que contaminam não, que combatem a contaminação bacteriana, né? Vejam só que coisa de louco. É isso que nós chamamos de biotecnologia. E não é aí uma coisa nova entre nós, tá? É muito antigo a biotecnologia. Aqui, mostrando as levedurazinhas, né? Quem já fez pão em casa e usou fermento biológico, é isso que nós colocamos numa aguinha, um pouquinho de água morna ali, né? Para hidratar, né? E depois colocar na massa. Aqui nós temos, né? Aqui uma levedurazinha, né? Com a sua reprodução assexuada. Esse é o material genético dela. E aqui é um brotinho, né? O brotinho é uma reprodução assexuada. Ali o núcleo e o brotinho aí, certo? Ó, olha o brotinho ali, que brotinho. E aqui, pessoal, ó, os conidióforos, né? Aqueles que nós estávamos ali conversando, César, mas o que é conidióforo mesmo? É quando esses esporos, eles não têm uma estrutura especializada, né? Ali um ângio, uma urna, e eles acabam sendo produzidos no finalzinho lá das hifas, no finalzinho do filamento e colocados, então, ali no ambiente, tá? Isso aí é o conidióforos, tá? Os esporos produzidos na terminalização das hifas. E esse aqui nós precisamos conversar com Aspergillus flavus. Pessoal, esse fungo nós temos que manter distância dele. Ele é terrível. É o cancerígeno natural mais violento que nós temos, tá? Então, pessoal, olha só, a gente tem que ter muito cuidado com grãos. Os grãos que estão, então, de uma forma assim, a gente vê que aquele grão tá feinho, né? Que aquele grão tá mofado, não coloca na boca, pessoal, tá? Não coloquem na boca mesmo, tá? O Aspergillus flavus é um fungo que dá em grãos, né? Muito problema no armazenamento de grãos, né? E ele produz a aflatoxina,
que é um cancerígeno violento. Eu já trabalhei em laboratório e nós utilizávamos a aflatoxina para indução de câncer, certo? Então, e nós trabalhávamos com porções muito diluídas. Por isso que eu digo, eu sou um elefante para comer amendoim. Eu perco a compostura na frente de um pacote de amendoim, certo? Não chega nem perto, porque eu acabo mordendo, inclusive. Pessoal, quando nós formos comprar o amendoim, tem que estar na embalagem. Procura ali num cantinho, um carimbo que está dito ali, pró-amendoim. São produtores responsáveis que estão comprometidos com a diminuição da aflatoxina no amendoim, certo? Eu, como sou um consumidor, né, compulsivo de amendoim, eu tenho que ter muito cuidado com isso, certo, pessoal? Fiquem atentos aí. Aqui o Penicillium roquefort, que dá aquele queijo maravilhoso utilizado, né, nas indústrias de laticínios, enfim, né, na produção de queijos. E aqui o ciclo de vida, né, que nós temos dos ali ascomicetos, né? Vocês se lembram que os ascomicetos recebem o nome de ascomiceto devido ao tipo de esporos que ele produz, né? O ascósporo. Então vamos ver. Isso aqui é o corpo de frutificação. Se lembram como é que a gente chama o corpo de frutificação? Ascocarpo, né? E aqui, isso aqui, se vocês olharem no ambiente, lá no começo, no primeiro slide da nossa primeira aula de fungos, que é ali o reino fungi 1, deem uma olhadinha lá, pessoal, que vocês vão ver, parece um pé de fandangos, né? É essa estruturazinha que vocês estão vendo lá, tá? Aqui nós produzimos os esporos aqui dentro e eles vão para o ambiente. Mas vamos por partes. Já dizia o esquartejador, né? Vamos partir dos esporos. Aqui onde eu tenho esse ascocarpo, os esporos utilizam essa estrutura para, né, serem projetados para fora e no ambiente, ó, germina. Olha que bonitinho. Ele colocou núcleo azul e núcleo vermelho, fazendo indicação que são esporos diferentes. Essas hifas vão para o ambiente e se encontram. Ocorre o quê? União de citoplasma, o que nós chamamos de plasmogamia, né? E essas hifas, depois da plasmogamia, seguem binucleadas. Pois bem, aqui no corpo de frutificação, nós vamos pegar este pedacinho para analisar, ó. Isso aqui, ó, é o asco, né? Ó, o asco é a estrutura que vai dar origem ao ascósporo. Este asco binucleado ocorre a fusão dos núcleos, o que vai caracterizar a reprodução sexuada é a cariogamia, vai sofrer meiose, vai formar 4 ascósporos, que depois, por uma mitose, forma 8. Então, aqui, ó, dentro deste asco, né, nós teríamos 8 ascósporos, que então, aqui no indivíduo, serão jogados para o ambiente, certo? Então, reprodução assexuada por produção de esporos, né, e reprodução sexuada por união de núcleos, cariogamia. Os basidiomicetos, pessoal, esse aqui é o grande lance. Bah, César, tem muita coisa de fungo, é verdade, eu sou apaixonado por fungo. Me diz uma coisa, se eu fosse estudar, qual que tu me diria assim para estudar? Bastante mesmo, basidiomicetos, porque é o campeão de bilheteria. Perguntam dos outros? Perguntam, mas a grande maioria de questões está aqui nos basidiomicetos, porque são os mais conhecidos por nós.
conhecidos como chapéu de cobra, orelha de pau, né? Mais evoluído e mais comum dos fungos pluricelulares, corpo de frutificação, o basidiocarpo é o corpo de frutificação dos basidiomicetos, né? Ou basidiomicota, como quiser, tá? Basidiomicetos possui, então, o basidiocarpo. A estrutura característica é o basídio, mas o esporo é o basidiósporo, né? Isso que vai dar o nome ao grupo. Esse grupo aqui é sensacional. Nós temos indivíduos comestíveis, como o cogumelo, né? Aquele champignon, né? Nós temos indivíduos tóxicos, né? Que acabam, então, proporcionando ali, né, o mesmo efeito do LSD, né, do ácido lisérgico, né, é um alucinógeno muito potente em alguns casos, né, e nós também temos indivíduos venenosos que podem, inclusive, levar à morte, né, com uma grande quantidade de vômito e diarreia, né, muito, muito perigoso. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo tendo feito o curso de biologia, feito 2 cadeiras, né, que envolvem o reino fungi aí, eu não tenho condições, conhecimento suficiente para identificar fungos comestíveis no ambiente. Eu faço votos que vocês comprem uma bandejinha, né, no supermercado, né, de fungo, de cogumelo, corta ele em casa, cheira, aquele sim é comestível, mas não se aventurem, sobre hipótese nenhuma, em tentar retirar do ambiente, porque realmente é muito difícil a identificação dos alucinógenos, dos comestíveis e dos tóxicos. Só para vocês terem uma ideia, alguns cogumelos, 80 gramas é o suficiente para matar um elefante adulto. Tá? Então, fiquem atentos. E esse aqui, ó, o agarico campestre é o que nós mais conhecemos, é o que nós comemos ali, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O Amanita muscaria é aquele cogumelo do Mario. Que Mario? Aquele Mario do joguinho, sabe? O joguinho do Mario. Ele come um cogumelo que é vermelho, pipocadinho de branco, né? Pois bem, né? Aquilo ali é uma alucinação, por isso que ele aumenta de tamanho no jogo toda vez que a gente come um cogumelo, né? Aquilo ali está fazendo referência a uma viagem de LSD, né? Que não é, na verdade, a substância produzida pelo Amanita muscaria. Mas olha só, esse Amanita muscaria, ele realmente é alucinógeno, mas ele é alucinógeno e tóxico ao mesmo tempo, e vai levar o indivíduo a intenso vômito e intensa diarreia, tá? Perigo aí de morte por desidratação. E claro, né? Ninguém vai querer ficar perto de um cara desses. Aí, aqui nós temos o ciclo de vida, né? Isso aqui é o que nós chamamos de corpo de frutificação, nós chamamos isso aqui de basidiocarpo, né? Ó, isso aqui é um conjunto de hifas, isso aqui é o micélio reprodutor, e daqui para baixo é o micélio vegetativo, que está relacionado à nutrição. Ele vai colocar no ambiente enzimas digestivas, vai degradar a matéria orgânica e vai absorver, né? Quando vocês comprarem lá no supermercado a bandejinha de cogumelo, pode manipular à vontade. Pessoal, aqui, ó, essas lamelazinhas que vocês encontram ali, parece um veludinho, né? É ali que nós temos esta estrutura aqui, que são os basídeos, ó. Os basídeos binucleados, onde vai acontecer a cariogamia, a fusão de núcleos, caracterizando reprodução sexuada, vai sofrer meiose, e nesse basídio vão formar os esporos, os basidiósporos, que darão, então, aí nome ao grupo. Certo?
destes basidiósporos aqui, ó, que estão nessa região, se nós batermos ali, ó, na cabecinha, né, ali no chapéu desse cogumelo, sai um monte de esporos. E a gente vê, parece um pozinho bem fino, mas é visualizado a olho nu. Dá para ver, sim, esses esporos caindo. Ó, que bonitinho. O esporo de sabor amarelo e um esporo de sabor vermelho. Eles vão para o ambiente, as condições ambientais estão favoráveis, germina. Uma vez germinando, formam as hifas. Hifas mononucleadas, ó, e hifas mononucleadas. Um com sabor amarelo e outro com sabor vermelho. Essas hifas se encontram no ambiente, ocorre fusão de hifas, o que nós chamamos de plasmogamia, a fusão, a fusão de citoplasma, né? E essas hifas, uma vez ocorrendo a plasmogamia, vão binucleadas, ó, formar o conjunto de hifas, é o que nós chamamos de micélio. Fechando, então, aí o ciclo de vida dos basidiomicílios. Esse ciclo de vida aqui vale a pena investir, tá, no conhecimento. Ali, como eu havia dito, aqui nós temos o micélio com função de reprodução, e aqui, né, abaixo nós não vemos, porque está lá, né, no solo, ó, o vegetativo, que é responsável pela nutrição. Aqui o psilócibe, né? O psilócibe, pessoal, é o cogumelo, geralmente ele dá no cocô da vaca, no cocô do zebu, né? Aí dos ruminantes, tá? É o meio de cultura desses cogumelos. Esse cogumelo é um cogumelo mais alucinógeno que nós conhecemos, o psilócibe, né? Mas eu me vejo na obrigação de comentar algumas coisas com vocês. As pessoas, né, que fazem viagem com chá de cogumelo, né, muitas vezes, pessoal, acabam entrando, né, num surto, né, psicótico, ou muitas vezes, né, num surto que não volta mais à realidade, tá? Na verdade, vai entrar num surto esquizofrênico, tá? Esse aí é um detonador. Pode acontecer ou não. Isso é uma roleta russa, tá? Não esqueçam que uma pessoa com um surto, né, ali, ele vai ser, então, um peso para a família, um peso para a sociedade, né? Se ele não conseguir mais voltar, né, à sua consciência, certo? São pessoas que acabam tendo um problema de inserção social muito grande, tá? Ali, ninguém sabe, né, quem vai ter um surto psicótico ou não, ou ali um surto, né, mais grave, tá? Então, muito cuidado, fiquem atentos. Isso aí não é brincadeira. Aqui, o Amanita muscaria, né? Esse aqui ele é o vermelhinho com pomponzinhos brancos e tal. A foto não está muito característica, tá? Mas é também alucinógeno, não esqueçam que tóxico também. Aí, olha que bonitinho. Olha aqui. Aqui nós temos o funguinho, né? Alguns indivíduos acabam fazendo comentários equivocados, tá? Que o cogumelo certo, alucinógeno, o psilócibe, é aquele que acaba tendo um anelzinho aqui, que nós chamamos aqui de colarinho, né? Todos os cogumelos possuem colarinho, tá? Até os mais venenosos. Então, ali, entrou na lamelazinha, está mostrando o basídio binucleado, a cariogamia, que vai caracterizar a reprodução sexuada, meiose, e o basídio, ó, que é essa estrutura, vai formar os esporos, os basidiósporos, né? Olha que bonitinho. Esses vão para o ambiente e germinam as hifas, né? Olha as hifas aí. Ó, essas hifas se encontram, muito prazer,
apertam a mão uma da outra, né? Rolou uma química e essas hifas vão se fundir, né? Plasmogamia. Uma vez fundindo, nós teremos, então, o conjunto de hifas que nós chamamos de micélio, né? Aí fecha, então, o ciclo, né, de vida dos basidiomicetos, né? Vou reforçar o convite. Aqui vale a pena investir no conhecimento. E os deuteromicetos, pessoal? Desculpa. Os deuteromicetos, eles são chamados de fungos imperfeitos. Por que fungos imperfeitos? Porque nós nunca conseguimos descrever uma parte sexuada da sua reprodução. Por isso são chamados de fungos imperfeitos. Eles possuem apenas a reprodução assexuada. Não tem reprodução sexuada conhecida, são saprófagos, parasitas, inclusive humanos. E o mais difundido entre nós, né, a Cândida albicans. A Cândida, né, que é responsável, pessoal, né, pelo sapinho. Quando vocês estavam lá na infância querendo beijar a boca dos coleguinhas, né, e das coleguinhas, né, e daí diziam para vocês, não pode dar beijo na boca se não dá sapinho. É a Cândida, né? Muito comum em crianças, pessoal, porque criança bota a boca em tudo. É a forma com que ela consegue, né, reconhecer o ambiente, né? Se deixar, ela bota até uma havaiana usada, né, sabe lá por quem na boca, e vai achar aquilo uma delícia, né? Então, é muito comum aparecer pontinhos brancos, né, pelo lado de dentro da bochecha dessa criança, que é então o sapinho, a Cândida albicans, certo? Não precisa ter muito medo, mas convém uma visita ao pediatra, porque fungo está na boca e está muito perto das vias respiratórias. E fungo e vias respiratórias não combinam na dica de nada, certo? Pessoal, se vocês rasparem as minhas unhas aqui e fizerem uma lâmina no meio de cultura e colocar numa estufa, vai aparecer ali a Cândida albicans. É um fungo muito oportunista que ele está aqui entre nós agora mesmo, certo? É muito comum em meninas, né? Porque a genitália feminina é uma cavidade úmida, né? Escura e quente. Ela é um ambiente favorável a desenvolvimento de micro-organismos. Como as meninas se protegem? Bom, uma das formas de proteção é um pH levemente ácido, né? Que combate bactérias, fungos e protozoários. Agora, se a menina entrar em estresse, o que acontece? Diminui, né, o seu sistema imunológico, altera a pH vaginal e nós temos, então, o surgimento da candidíase. Com um corrimento leitoso, né, de cheiro muito fétido, diria até nauseabundo e catatumbal, né, que vai precisar, então, fazer a utilização do medicamento, certo? Também pode ser transmitida, né, entre casais através de relações sexuais. Quando o casal está contaminado, convém tanto a menina quanto o menino acabar fazendo, então, o tratamento, certo? Porque senão fica um ping-pong de um contamina o outro, que contamina o outro, que contamina o outro, né? Os dois terão que tomar medicamentos. Pessoal, espero que tenham gostado e se apaixonado pelos fungos, assim como eu sou apaixonado pelos fungos. Um beijo bem grande para todos vocês e espero que todos vocês estejam muito bem.